pessoal, boa tarde, boa semana a você, telespectador da BMC News. Está no ar o Você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos, fundos de investimento e todo o meio do mercado financeiro transmitido aqui para você, telespectador da BMC News. Como vocês sabem, a gente sempre busca trazer aqui para o programa novos convidados, bate-papos interessantes de temas tangentes ao mercado financeiro que muitas vezes não passam no senso comum. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante: como funciona a transmissão e os fluxos de capitais de dinheiro do Brasil para o exterior. Quais são as limitações, quais são as soluções que estão sendo criadas, como é esse mercado no mundo, quais são as diferenças, vantagens e desvantagens de operar esse mercado no Brasil. E para bater esse papo conosco, nós trouxemos aqui o Weber Cardoso, CEO da Brasa Holding. Prazer, Felipe, muito obrigado pelo convite aí. Espero contribuir com o nosso telespectador. Weber, muito obrigado por aceitar nosso convite, muito obrigado por aceitar esse bate-papo. Acho que é muito ilustrativo e difícil mesmo a gente conseguir. Eu estava já antecipando um bate-papo aqui antes da entrada, né? É difícil conseguir ter esse papo em profundidade, desbravar alguns desses cenários, porque só estando mesmo nesse backstage você consegue quebrar e entender alguns paradigmas. Então eu queria começar lançando uma pergunta de como começou a Brasa, de onde vocês sentiram essa necessidade e como deram os primeiros passos dessa holding que tem capital brasileiro, mas ela começou na Inglaterra, não é isso? É isso aí. Nosso fundador, Marcelo Sacomori, ele começou a tradear, né, o dinheiro vivo por muito tempo. Os pais, eles nasceram em Foz do Iguaçu e é natural ali você estar num conjunto entre três países, você ter euro, dólar, guarani e real circulando e tradeando. E aí ele viu que isso, moeda espécie, você tem um limite, né? Porque você tem que ter a questão da segurança do dinheiro físico, né? E ele foi e começou a tradear na B3, tá? Fazer mercado no mercado cambial na B3, e não contente com o tamanho, não que a B3 é uma grande bolsa, mas contente com o tamanho de mercado de câmbio, ele migrou para Chicago e começou a tradear, alugou um assento lá na CME, começou a tradear dentro do pitch da CME. E aí, enquanto isso, ele passou pela Universidade de Chicago e viu um marketing sobre um curso de Financial Trading e Technology. Começou a cursar, fundou a primeira empresa dele lá nos Estados Unidos, desde os servidores da universidade, que é um site de entretenimento para crianças chamado bacaninha.com.br. Para quem tem a minha idade, eu acho que lembra muito, né? Que tinha joguinhos de entretenimento. Ali foi a primeira, vamos dizer assim, a primeira venda dele como fundador, e logo com a venda ele captou o recurso e investiu na sua primeira empresa nos Estados Unidos. Então, na verdade, o histórico é uma empresa criada nos Estados Unidos, ele fundou um banco nos Estados Unidos em 2007, 2008, teve a sua licença no estado de Maryland como licença estadual, pediu a licença federal para você poder operar nos 50 estados americanos, e o que aconteceu foi que veio a crise de 2008 e o Fed literalmente falou para ele: olha, a chance de a gente te dar uma licença agora é basicamente nula. Ele pegou, conjuntamente com a esposa, foi para a Inglaterra e abriu a operação financeira debaixo do novo mandato de pagamentos que tinha saído, uma nova lei lá na Inglaterra. E ele fundou, das 5 primeiras licenças que saíram, que foi um lote, nasce aí, hoje chamado Brasa UK, nasce a MSBB Money na Inglaterra, com um foco em micro remessas. E aí nasceu em 2009, de fato, em 2007 a empresa, operacional em 2009, e em 2013 ele vem para o Brasil e funda o banco. Então o histórico vem dos Estados Unidos para a Inglaterra, da Inglaterra para o Brasil, sempre com o nosso fundador, o brasileiro Marcelo Sacomori. Agora, o que tem de difícil? Quais são as dificuldades dessas transações cross-border, né? Por que é tão diferente? A gente está aqui no Brasil, por exemplo, está acostumado com TED, Pix,
que é tão diferente você criar uma transação aqui, local, de uma transação cross-border, transacionando entre países, e em seguida, né, essa é uma dificuldade que a gente sente aqui por ser um mercado brasileiro especificamente, ou seja, tem alguma limitação na integração com os outros países ou não? Vocês enxergam essa dificuldade em vários pares no mundo? Sim, acho que o primeiro ponto é a regulamentação. Tá? Então você tem, né, no caso do Banco Central brasileiro, você tem as suas regras, né, para o real. Você vai nos Estados Unidos, não é diferente, na Europa não é diferente. Então você tem o fluxo cambial, ele tem regulamentações por detrás, cada país tem a sua. Esse é o primeiro ponto, é a dificuldade regulatória. Segundo ponto é a própria questão da tecnologia. Então, por incrível que pareça, o Brasil, e recentemente, né, nos últimos anos, o Banco Central tem feito um trabalho incrível, né, de avanço em inúmeras frentes, que coloca o Brasil na vanguarda em termos de tecnologia, por exemplo, do Pix que você acabou de mencionar. O Pix para nós é uma realidade que ela entrou na nossa vida de maneira tão gigante, né, que ela tomou conta, né, do nosso dia a dia, nosso cotidiano. Mas mesmo antes do Pix, você tinha a TED, que também não era um método de pagamento ruim. Mas quando você vai para os Estados Unidos, você ainda tem muito dinheiro em circulação, muito cheque em circulação e um sistema de pagamento. Eles têm os dois principais, que são o Fedwire e o ACH, que às vezes tem liquidação, não é intraday, é um dia a mais, são D+. Então, as tecnologias não se conversam. Né? Em cima disso, você tem o participante que participa do mercado, né, americano, europeu e brasileiro, pode não ser o mesmo. Então, você tem inúmeros intermediários. E como se trata de mover recursos de um país para o outro, você tem todas as questões de prevenção de lavagem de dinheiro. Você não é um processo fácil, tem que ter tecnologia, tem que conversar, tem que ter entidades reguladas. Então, há uma complexidade muito maior do que uma transação local. Então, acho que o princípio, o início dessa dificuldade é todo esse arcabouço sistêmico e regulatório, e cada país tem o seu, ou seja, não se conversa. Tem algumas coisas que se conversam, mas a maior parte não se conversa. Muito bem. Agora, quando vocês, por exemplo, hoje vocês então atuam basicamente nesse mercado transacional. E olham, vocês têm a sede no Reino Unido, mas olham o Brasil. Qual a concentração de Brasil na carteira de vocês hoje? Hoje é um grupo, né? Todas as entidades trabalham em prol do mesmo objetivo. Tá? A gente usa, né, como nosso propósito fazer o mínimo para que o brasileiro possa viver o máximo. Então, a entidade na Inglaterra, ela serve o brasileiro. Para fluxo entre o mundo e o Brasil e o mundo. Então, todos os nossos negócios têm como um único propósito, que é servir o brasileiro. Qual é a vantagem, né, de ter uma entidade na Inglaterra, por exemplo? Então, o mix hoje, não dá nem para dividir o fluxo. Eu diria, óbvio, que o mix maior é aqui no Brasil, porque a presença de um banco, né, de câmbio no Brasil para o brasileiro, você vai naturalmente atrair muitos clientes aqui. Mas, um exemplo, né, a Inglaterra, quando um cliente transaciona conosco, ele quer ter uma conta no exterior, que é hoje, né, não só conta de investimento, estou falando conta de pagamento, você poder receber e pagar como brasileiro, como uma conta no exterior. A nossa entidade na Inglaterra, a gente oferece. Então, os brasileiros abrem uma conta no exterior, podem receber pagamentos ali, podem fazer pagamentos ali em moeda estrangeira. Hoje a gente atua nas principais moedas, no G7, né, vamos dizer assim, com as principais moedas, dando acesso ao brasileiro de maneira competitiva. Tanto o brasileiro PF, como o brasileiro PJ também, a empresa. Né? Então, assim, o grupo todo é desenhado para servir o brasileiro. Hoje, onde está esse mercado? Antes de operar com a Brasa, onde o brasileiro buscava esse tipo de intermediação, quais pontos ele consegue usar hoje para cumprir essa necessidade? São várias personas, tá? Vários clientes. Então, vou pegar dois aqui, um gancho. Tá? Vamos dizer o cliente e o viajante. Tá? O viajante, ele ainda opera muito com vou comprar na casa de câmbio moeda, espécie, né? Dinheiro em espécie,
pela segurança, tá? Tem vários riscos aí para o brasileiro que viaja para o exterior. Um deles é, meu celular não funcionou, meu cartão não funcionou, eu não entendi o que a pessoa estava pedindo, se é crédito, se é débito. Pô, ele vê na maquininha $100, pega $100 e vai pagar $100. Então, para viajar, você não quer passar perrengue. Você quer ter uma experiência de viagem que seja agradável. Passar perrengue no exterior, no Brasil já é complicado, no exterior é mais complicado ainda. Este cliente, ele quer segurança e ele não quer ter dor de cabeça. Hoje, como que ele processa? Ele compra dólar, né? A corretora de câmbio, a gente não trabalha com espécie. Cartão internacional, aí você tem o advento de um IOF muito caro, uma taxa de conversão muito cara e uma minoria que já nesse movimento dos últimos, diria, 3, 4 anos, você tem uma conta no exterior com um cartão de débito no exterior, né? Ou a possibilidade até de você ir no exterior e fazer um saque numa ATM machine, né? Fazer a conversão e fazer um saque eletrônico numa ATM machine. Então, este cliente, ele é o cliente que paga, né, uma taxa extremamente alta. Que com a conta internacional multimoeda, você vai reduzir, olha, taxa média e vai tirando o IOF da equação de 7% a 15%, você vai trazer esses spreads para níveis de menos de 2%, na média do mercado, ou seja, para contas multimoeda. Esse é um cliente particular. O outro cliente é o que vai fazer remessa. Eu tenho a minha filha que estuda na Califórnia, preciso pagar a faculdade dela. O caminho comum sempre desse dinheiro de manutenção, né, de residente ou de estudante no exterior é você ligar no teu banco, você tem conta corrente e você fala, olha, eu quero fazer uma operação cambial. A regulamentação, agora com a nova marco cambial, né, que ficou agora efetivo dia 1 de janeiro, avançou demais, né, a relação entre uma transação cambial e a sua documentação, né, o KYC, o KYT que tinha por detrás da operação, tornava o processo muito caro. Então, natural, você liga no teu banco passa para a mesa de câmbio, antigamente não tinha aplicativo, agora alguns bancos você consegue fechar no aplicativo, faz a subida da documentação, toma os spreads tradicionais pelo custo de observância que tem o banco, spreads muito alto, e paga lá, no caso a minha filha que estuda lá. Hoje nós temos um aplicativo chamado CloudBreak para remessas, você faz um Pix instantâneo, converte instantâneo, e se a outra ponta tem método de pagamento instantâneo, como o euro, por exemplo, com o SEPA Inst, recebe dentro de 20 minutos. Você consegue, literalmente, imagina a minha filha ir num restaurante e faltar o dinheiro. Você consegue complementar o dinheiro para ela direto no aplicativo e ela pagar na boca do caixa ali, numa loja, num restaurante, que ela está sem dinheiro na carteira, no aplicativo dela ou na conta bancária dela. Então, de remessa, hoje, você tem um movimento de carteiras, né, e bancos aqui locais, tem vários bancos agora lançando carteira multimoeda, na qual você converte e aí você consegue fazer uma remessa para o exterior de maneira extremamente rápida. Esse é outro cliente. Empresas, importadores e exportadoras, aí o buraco é mais embaixo. A maior dificuldade que eu vejo hoje, mesmo com a nova regulamentação, melhorou demais, mas ainda tem um caminho a perseguir. Para as empresas, você tem as diversas naturezas cambiais. Então, você está importando um produto é uma coisa, exportando outro produto é outra coisa. A documentação, não tem padronização na documentação, então uma invoice é de um jeito, uma outra invoice é de um outro jeito. Então você tem uma dificuldade já intrínseca do negócio. Então as empresas, elas vão geralmente pela rota natural onde ela mantém a conta bancária dela. Isso está mudando. Agora já vem empresas que estão abrindo, por exemplo, conosco, contas no exterior, faz uma transação direta, recebe e paga da conta dele no exterior e, obviamente, ele tem a possibilidade de ter nos seus balanços aqui locais moeda no estrangeiro e manter essa moeda no estrangeiro por tempo indeterminado, que era algo que antigamente você não poderia, você não mantinha recursos no exterior para o seu fluxo de caixa natural, entendeu? Então, esses são alguns dos clientes aí para destacar um pouquinho dos mercados que a gente atua. Eu lembro de precisar fazer pagamento, especialmente de serviço. Primeiro você tem que fazer uma pequena pós-graduação, né, para entender qual serviço você está contratando. Pelo menos pós-graduação. Aí depois que você passa por aquilo, você vai pagar e tem o IOF, etc. Eu lembro que durante algum momento isso chega a ser pior para a empresa do que para a pessoa física. É pior. A complexidade é muito maior. Você não consegue comprar o câmbio.
É inacreditável. Hoje, né, vamos até usar o exemplo, PJ no mercado local, né? A pessoa jurídica abrir uma conta, hoje a pessoa física você abre uma conta talvez em 5 minutos. Tudo digitalizado, porque você é você. Né? Então você carrega a sua própria identidade, a sua própria documentação. A empresa, uma é listada, outra é capital fechada, outra é capital fechada com 2 acionistas, outro com 10 acionistas. Então você já tem uma complexidade no KYC, né, Know Your Customers ali, da empresa que é completamente distinto da pessoa física. Tá? Então a primeira complexidade vem daí. Aí você vai colocar em cima disso uma transação cambial. E aí de distintas naturezas. Então realmente este fluxo ainda vai para a mesa. A gente tem uma mesa comercial e temos no Brasil inúmeros correspondentes cambiais que trabalham junto com o banco, que fazem esse trabalho de personalização e atendimento, vamos dizer, canal humanizado, que é necessário ainda para a pessoa jurídica. Eu acho que a pessoa jurídica ainda vai demorar alguns anos. Eu diria que o Open Finance tem algumas coisas adicionais que precisam acontecer para que essa transação ela seja cada vez mais digital, com atendimento humanizado, mas com viés digital muito mais forte. Né? Eu acho que a pessoa física virou de tal maneira, até para investir no exterior, fazer movimentação está muito mais fácil. Maravilha. O pessoal está perguntando aqui, a gente está acompanhando aqui o programa ao vivo, então a gente acompanha o chat, acompanha suas perguntas, seus comentários, então deixe suas perguntas, seus comentários e, sobretudo, deixe o seu like, pessoal. Vamos lá, bota o dedo aí no like, vamos dar o joinha aí no vídeo. O Helder, a Aida comentando aqui, né, o Weber sempre dando aula, o Helder fez 2 perguntas aqui. Uma sobre a possibilidade de comprar, acho que você acabou já respondendo, né, de comprar a moeda estrangeira e deixar esse dinheiro já parado na conta ali. E a outra, sobre essa que eu sei a resposta, você já me contou, mas eu quero que você compartilhe aqui em cima da pergunta do Helder. Se o Brasabank tem agências, você tem presença em outros estados, em São Paulo, como é que funciona esse jogo de, entre aspas, lojas físicas para a Brasa? A Brasa, a gente uma operação nosso banco é em Curitiba e a gente tem um escritório, então a gente é uma operação digital. Tá? Então um trabalho híbrido, a gente tem clientes em todos os estados brasileiros, literalmente. E pessoas provavelmente todos os estados. Então, nós somos uma empresa 98% digital. Temos um escritório só em Curitiba. Né? Então, um regime remoto. As pessoas que estão juntos no Brasa trabalham juntos há muitos anos, tanto nesse processo de expansão que a gente passou esse último ano, saindo de 18 meses, 60 pessoas para 200 pessoas. As pessoas se conhecem, então são amigos, pessoas que trabalharam no passado em conjunto, então facilita você ter um regime híbrido em algumas praças, como o de Curitiba, mas na sua maior parte todo o grupo é remotamente. A gente tem uma empresa de tecnologia, a gente tem um escritório de tecnologia em Foz do Iguaçu, e onde, né, o Marcelo e companhia mantém as suas origens. Todo o parque tecnológico nosso fica em cloud, não tem base física, mas a gente tem uma base de pessoas lá. Aqui em São Paulo temos bastante pessoas fisicamente, né, que moram aqui, mas que trabalham de maneira remota dentro do grupo. Voltando na carteira multimoeda, sim, se você, né, antigamente você ia comprando dólar físico e guardava em casa para depois você viajar. Você pode fazer isso numa carteira digital hoje com muito mais segurança do que carregar dinheiro, né, ou ir buscar o dinheiro ou receber o dinheiro no seu escritório. Tem um risco maior do que você manter e comprar na sua carteira digital. Muito mais prático, muito mais fácil e muito mais barato. Aí, as pessoas hoje, se você falar para alguém, vai lá no banco, saca 5 mil reais para você e depois volta para casa. Ele achou absurdo. Agora ninguém vai viajar? Faz. Faz. Se qualquer pessoa que vai viajar, por exemplo, para a Europa, vai levar 1.000 euros e ninguém para questionar quanto isso é igualmente absurdo. Né? Mas tem esse fator do dinheiro, é interessante, porque pensa, né, sei lá, viajar para a Europa, talvez a pessoa não fale a língua
de maneira confortável, você está numa fila de caixa assim, de qualquer loja e ter umas 10 pessoas para trás e tipo, o seu cartão não funciona e você não consegue se comunicar com o caixa ali, já tem uma pressão extra ali acontecendo. Então, as pessoas realmente levam o dinheiro para fugir do desconforto. Então, ainda tem um mercado, mas a tecnologia está avançando demais, a conectividade entre as moedas e as carteiras e os mercados, e eu vejo que isso não vai ser necessário em breve. Você comentou dos postos, né, de trabalho que eventualmente tem esse modelo híbrido forte. Deixa eu aproveitar para fazer algumas perguntas mais de modelo de negócio. Hoje, seu desenvolvimento fica no Brasil, fica no Reino Unido ou isso é difuso? Como funciona a equipe de desenvolvimento para vocês? Esse é um tema que a gente sempre comenta aqui, que a gente teve 2 grandes ciclos no Brasil. A gente tinha uma pressão muito forte para contratar desenvolvedor, isso era muito difícil, há 2 anos a gente estava... Continua. Agora a gente vê um monte de gente fazendo demissões em massa, né? Mas continua difícil contratar, esse é outro ponto. Como é que o pessoal fala, né, esse equilíbrio de o que desemprego é meio difícil de mensurar. E como está para vocês? Vocês contratam aqui localmente, contratam localmente lá no Reino Unido, usam mão de obra global difusa, como vocês têm feito? A gente tem uma entidade em Portugal, tá? Então a gente começou essa entidade fazem 12 meses, tá? Então uma das nossas estratégias, até por causa do Brexit, né, com a nossa entidade na Inglaterra, a gente está abrindo uma branch em Portugal e a gente pretende explorar um pouquinho esse mercado de Portugal. Então tem muitos desenvolvedores que querem experimentar uma vida internacional. Portugal é um lugar extremamente atrativo, né, para você morar, se viver, custo acessível. Então a gente vê um ponto estratégico para nós, nesse movimento, a gente começou a contratar pessoas que têm o interesse de ter essa experiência no exterior. Tá? Então isso é recente para nós, apesar de termos uma entidade na Inglaterra. Inglaterra não é barato, já é um dos lugares mais caros para se viver, se morar, se contratar. Tá? A gente tem mantido uma estratégia, falando um pouquinho desse mercado de emprego, tá? Primeiro que o que aconteceu nesses últimos anos com o fintech tudo, né? Fintech padaria, fintech farmácia, fintech carrinho de hot dog, tudo. Né? Então você teve um boom das fintechs muito empolgado e motivado facilmente para o juro zero. Juro zero, qualquer coisa que me traz uma rentabilidade acima de zero me soa atrativo, então você teve um fluxo muito grande de muita PowerPoint e Excel de projetos sem pé, sem cabeça. Tá? Naturalmente você criou uma bolha de emprego e também você criou empresas tentando sair na frente. Como eu sei que eu vou precisar de pessoas daqui 2 anos, porque o negócio está bombando, então eu vou começar a contratar agora. Contratar estagiários, contratar cada vez mais júnior, pessoas mais no início da sua jornada de trabalho, logo depois ali da universidade, e inflando todo o ecossistema. Então, se você contrata e começa a inflar as pessoas que estão começando suas carreiras agora, você infla ali, infla depois e cria um problema homérico. E com a pandemia de você poder trabalhar de casa, casa significa o quê e aonde? Você quebrou fronteiras e barreiras. Por exemplo, a nossa política hoje no Brasil, eu contrato no Brasil inteiro com tabela única salarial. É muito mais barato o sujeito morar fora dos grandes centros, né? Com certeza. Então, assim, hoje a pessoa pode tomar uma decisão de qualidade de vida e trabalhar pra gente em qualquer lugar do Brasil. E a gente tem isso acontecendo. E a tabela é única. Eu não trato ninguém que está no interior ou fora das grandes praças diferente de quem está na grande praça. Quem está na grande praça vai ter uma qualidade de vida diferenciada por oferta de serviço, mas vai custar mais caro. E é uma decisão da pessoa agora. E o mesmo está acontecendo com a contratação por empresas estrangeiras. Então você, né, uma moeda aí 5 por 1, 6 por 1, depende da moeda que você tem, o poder econômico que tem uma empresa estrangeira, ela acaba contratando gente de qualidade no Brasil por preços de estagiários lá fora, em algumas praças. Aí você fala, é justo, não é injusto? Não, é diferente. Custo de vida em Londres, custo de vida na Califórnia, em Nova York,
é infinitamente maior. Você ganhar o salário que você ganha no Brasil, você não vive. Esse desenvolvedor não vive em Nova York, não vive nas grandes praças. Não paga nem o aluguel, né? Nem o aluguel. Mas aqui ele vive muito bem. Então, todo esse movimento inflou o mercado. O que eu penso disso tudo? Não tem volta. Não tem volta. Ou seja, eu acho que você vê o push das empresas para o aspecto cultural, de estar todo mundo junto, que é extremamente importante, mas você pode fazer isso de maneira diferente. Hoje eu vejo empresas que mantiveram o regime ou remoto ou híbrido, e eles fazem muito mais reuniões presenciais para se fazer, né, a cada 2 semanas, ou semanalmente, ou uma vez por mês, e fazem reuniões muito bem planejadas, muito bem estruturadas, com um objetivo específico de preencher esse gap que tem do dia a dia de você estar numa roda de café, né, e resolver um problema pegando 2, 3 pessoas no escritório, que é muito benéfico. Então, assim, funciona para todos os departamentos? Não. Funciona para todos os tipos de pessoas? Não. Se você tem um apartamento de 300 metros, é uma coisa. Se você tem 5 pessoas vivendo num apartamento de 80 metros quadrados, você não vai conseguir a mesma produtividade. Então, eu acho que não tem uma regra. Eu sou muito contra esse negócio de ir com as ondas de mercado. Eu acho que cada empresa, cada pessoa, cada área tem que ter os seus objetivos estratégicos e tem que entregar, independente se a pessoa está em casa ou está... Boas perguntas no chat. Eu queria começar esse bloco com a pergunta do Givaldo. Ele pergunta, na verdade, qual corretora vocês têm vínculo? Se você indicaria alguma corretora, vocês trabalham sempre com esse formato digital direto, não é isso? Sim, sim. Em termos de corretora, a gente é um banco, né? Ou seja, de câmbio voltado para o mercado cross-border de pagamentos e transferência internacional. O que a gente quer dar ao brasileiro é o acesso ao mundo. E o brasileiro pode operar no exterior, por exemplo, qualquer corretora. Como brasileiro, eu gostaria de dar o melhor ao brasileiro. Tem inúmeras empresas no mercado dos Estados Unidos, para não mencionar nome aqui, fazer marketing de graça para essas empresas. Os Estados Unidos é um mercado que tem grandes corretoras, médias corretoras e pequenas corretoras para que o brasileiro possa ter acesso a investimentos. O objetivo do Brasa é levar o brasileiro e levar o dinheiro do brasileiro para lá e aí conectar os elos finais aí da última milha para que o seu dinheiro possa ter a melhor corretora para o dinheiro do brasileiro lá fora. O nosso papel está em chegar lá, levar o brasileiro e o seu dinheiro lá no exterior. A gente não tem um vínculo com uma corretora no exterior apenas. O Helder comentou aqui o melhor programa da Faria Lima. Muito obrigado, Helder. Excelente comentário. A gente fica sempre muito feliz pelo feedback. Temos aqui o Regis comentando também que chegou. Seja bem-vindo, Regis. Estava ficando com saudade já. Agora, o Regis também comenta que sem like ali não tem as perguntas. A gente responde as perguntas, mas se puder dar o like, a gente também agradece bastante. Eu queria tirar uma outra dúvida aqui sobre o modelo de negócio que vocês estão vendo de próximos passos. O que vocês enxergam como principais avenidas de crescimento aí para a Brasa como negócio? Sem abrir o nosso plano estratégico aqui, né? Pode abrir, não tem ninguém vendo. Não tem ninguém vendo, pode abrir. Com meio bilhão de brasileiros aí de acesso, ficaria algo muito aberto. Mas eu vejo 3 grandes avenidas, tá? Então, a primeira dela para a pessoa física, né? Então, carteira multimoeda para que o brasileiro possa viajar, ter acesso a investimentos no exterior, poder levar o seu dinheiro lá, ficar lá fora, fazer uma viagem, pagar a faculdade, né, igual da minha filha na Califórnia, ter o seu cartão, poder usufruir de uma viagem com um custo muito mais barato do que é hoje. Eu acho que a avenida do PF, o cidadão brasileiro, ele está se globalizando e ele vai poder literalmente operar uma carteira multimoeda, assim como ele opera uma carteira em real local, com a mesma facilidade de abertura de conta, de movimentação, tudo integrado, e esse é o movimento que eu vejo para a pessoa física. Para a pessoa jurídica, eu vejo um movimento similar, há uma dificuldade adicional, que nós já comentamos aqui, mas eu vejo que você vai operar uma carteira multimoeda, você vai ter uma conta digital
muito parecida com como é hoje numa pessoa jurídica e ter os serviços na oferta. Crédito na oferta desse fluxo, você vai poder manter recursos em outra moeda estrangeira, movimentar para real com a mesma facilidade que você faz uma TED local. Tá? Então eu vejo esse é um grande mercado para nós. E o último mercado, que é um mercado que a gente atua muito forte, que é o nosso negócio de APIs. Tá? É um negócio 100% tecnológico. A gente tem grandes participantes do mercado que não estão interessados em abrir uma operação local, empresas no exterior, querem abrir uma operação regulada no Brasil. O Brasil, para você obter a sua licença e participar desse mercado, às vezes demora 3 anos. Tá? Então o custo para você entrar no Brasil é altíssimo. Muito mais fácil você operar com uma empresa como a gente, que tem tecnologia, nós somos tech native, né, como diz aí, somos nativos em tecnologia. A gente cede as nossas API para que as empresas possam ter a taxa de câmbio nos seus aplicativos, possam fechar o câmbio nos seus aplicativos e, na verdade, por detrás você tem uma empresa como a gente provendo esses serviços. Tá? Então, os serviços de API. A gente lançou um produto agora, eu vou aqui, não vou fazer copiar o Banco Central, a gente chama carinhosamente de checkout, é o nome oficial, mas é o conceito de Pix internacional. A gente lançou esse produto em agosto, cresce a 20% ao mês. Você imagina um brasileiro viajando no exterior ou comprando numa loja no exterior e pagando com o Pix de qualquer banco, com uma transação local acontecendo, uma transação cambial, um KYC, um KYT, um pagamento instantâneo na conta da loja física e da loja online instantaneamente em menos de 3 segundos. Mas isso está acontecendo agora. Quais países? A gente fez um lançamento na América Latina, com 2 países, lançou nos Estados Unidos agora, estamos lançando na Europa. Isso é difícil, inclusive, para eles, né? No mercado local fazer esse tipo de... É muito difícil para qualquer um que seja não brasileiro. Mesmo para o brasileiro, quando você faz o link entre a operação de pagamento Pix e o método de pagamento internacional, você tem muitas dificuldades ali. Então, você tem, de novo, o KYC acontecendo, um KYT acontecendo, registro no Banco Central acontecendo da operação, uma coleta de reais instantânea e um pagamento de dólar, euro, GBP instantâneo acontecendo na conta estrangeira. Esse produto que a gente lançou um sucesso absurdo, que para mim vai unir o Brasil com o mundo. A hora que o Pix chegar, o FedNow encostar lá nos Estados Unidos, o SEPA Inst que já existe, você linkar os métodos de pagamento e vamos jogar uma pimentinha no meio aí, a moeda digital, real, dólar, euro, o custo transacional do brasileiro vai cair dramaticamente. O Brasa existe para isso. A gente quer que o brasileiro, a gente quer fazer o mínimo para que ele possa ser inserido na economia mundial e ter o benefício de poder comprar alguma coisa no mercado internacional que custe mais barato que aqui. Se você pensar uma transação internacional, tem a logística, a tributação e a transação financeira. São 3 grandes obstáculos. Logística e tributação. Tributação não tem muito o que fazer, tem que pagar o que tem que pagar. Isso é uma função mais do governo. Logística não é o meu negócio. Agora, a transação financeira e os serviços para facilitar essa transação é o que o Brasa quer fazer. E o Brasa quer, não gosto muito da palavra disruptiva, Felipe, mas o Brasa quer fazer o que a gente acredita ser o básico para que o brasileiro possa estar envolvido numa economia internacional. O Thiago Cruz tinha justamente perguntado do checkout e o Caio está trazendo uma pergunta a respeito de suporte. Como funciona o atendimento do Brasa? Especialmente no que diz respeito, né, a soluções para importação e exportação. A gente tem pessoas de anos, tá? Tem 2 grandes frentes. A mesa interna, tá? Que atende principalmente pessoas jurídicas e também PFs que tem uma transação maior em volume, uma transação específica. Eu estou comprando um imóvel no exterior, um exemplo, né? Eu estou me mudando para o exterior, eu quero levar um recurso lá para pagar os meus custos lá. Tá? São transações às vezes maiores que o cidadão brasileiro às vezes não quer ir para o canal digital. Então a gente tem um canal de atendimento humanizado que acontece através de mesa interna e os nossos grandes parceiros correspondentes cambiais. Temos no Brasil 62 correspondentes cambiais, está no nosso site, a informação pública,
que são pessoas que administram também esse relacionamento de confiança com os seus clientes. Às vezes, um exemplo aqui, são agentes autônomos, que já cuidam da vida financeira do cliente e o cliente tem uma necessidade de uma vida internacional. Acaba o agente autônomo servindo e servindo o cliente através do Brasa com as transações internacionais, tanto às vezes da PF, dos próprios investidores, quanto das empresas, desses executivos e pessoas que sempre estão relacionando com o mercado exterior. Isso que eu ia perguntar também. Então, se a gente também tem aqui na audiência muitos agentes autônomos, players de mercado. Se o agente autônomo quiser ser intermediário da Brasa, ele pode também? Pode. Ativamente procurar vocês? Estou fazendo o convite aqui para os agentes autônomos. Temos muitas empresas no Brasil, corretoras no Brasil, outras instituições que têm os seus agentes autônomos ligados a gente e está aqui aberto o canal. Né? Eu acho que um mercado saudável é um mercado pelo qual ele é aberto, né? Hoje, né, a nova lei de agentes autônomos aí, sem exclusividade em muitas coisas, o Brasa convida a malha de agente autônomo do Brasil para acessar os nossos serviços como parceria, assim como algumas corretoras que não têm o câmbio como um foco, corretoras viraram parceiro nosso. Você vai entrar no nosso site, vocês vão ver ali, tem algumas corretoras do Brasil que decidiram fazer também câmbio pela gente para ficar cada um com o seu core de expertise. O nosso é transação internacional, operações de cross-border, pagamentos, FX, é o nosso mundo, entendeu? Como até o Helder aqui também já comentou, eu sempre trago para os convidados, não está aqui para fazer perguntas fáceis, né? A gente está aqui para fazer as perguntas difíceis, aí fica a cargo do nosso convidado administrar as perguntas, mas dado o assunto que a gente está trazendo, de onde vêm os clientes do Brasa? Então, onde vocês captam mais, qual o caminho que mais chega a gente até vocês? São, nos últimos 5 anos, 6 milhões de CPFs que transacionaram com o Brasa, 7 mil empresas que transacionaram com o Brasa. Então o Brasa tem uns 3 canais. O canal digital, que é a pessoa física, é o aplicativo Cloudbreak. Né? Se você entrar no brasa.com.br, você vai ver. Esse é o canal PF, transações menores, transações simplificadas, vão por esse canal. Segundo é o mercado que eu falei, a mesa comercial interna e os correspondentes cambiais, como os agentes autônomos, por exemplo, são alguns deles. Não só agentes autônomos, tem outros também que são parceiros nossos em todo o Brasil, tá? Que captam clientes para nós. E outros são empresas, grandes empresas, por exemplo, de pagamentos que a gente chama como mass payment, né? No nosso site, sei lá, mass payment. O que é mass payment? São empresas de subscrição. De TV, de canais, para não falar os nomes aqui, canais, software de antivírus, alguns exemplos. Tem empresas que processam pagamentos globais para essas empresas. Quando chega para processar pagamento de brasileiro, eles coletam os reais no Brasil, em escala, ou seja, 100 mil, 1 milhão de brasileiros, coletando esses recursos, manda os reais para o Brasa faz o registro no Bacen, fecha o câmbio e paga essas empresas de videogame, essas empresas de antivírus, software e outras coisas. Para não dar nomes aqui, essas empresas são empresas que prestam serviço para esses grandes conglomerados a nível mundial, em todas as moedas, e quando vem pelo BRL versus outras moedas, acabam processando com o Brasa. O Brasa, dentro da linha de FX as a Service, né, um nome aí que criado por todo mundo, tudo as a Service, né? A gente também está usando aí carinhosamente o FX as a Service, a linha do produto Checkout, Mass Payment e essa coleta, né, de subscription, a gente acaba entrando dentro desse segmento de tecnologia de FX as a Service. E você tem ideia do gráfico de pizza disso? Quanto vem PF direto para o digital, em termos de... seja em base de cliente, não porque a IPF infla, né? Mas conceitualmente em termos de receita, qual o percentual que está nesse modelo institucional intermediário? A resposta simples, eu diria 40% empresas e canal humanizado, 40% empresas e canal humanizado, e o saldo, né, dos 60% dividido meio a meio ali, um pouquinho mais FX as a Service,
tiro 20% e mais 40, 20, vai, mais ou menos que eu colocar. Então, FX as a Service 40%, PJ 40% e o saldo ali PF. Fernando Pereira até comentou aqui, olha, curiosamente, eu sou parceiro do Brasa e a mesa de câmbio é super rápida e humanizada. Você vê que tem inclusive os parceiros ali participando aqui do chat, então para dar o próprio depoimento. A gente tem aqui o último bloco, a gente guarda ali para algumas perguntas mais conceituais, né? E a primeira que eu queria trazer justamente quais são as principais resistências ao ambiente de negócios no Brasil. Hoje vocês têm uma empresa, vocês têm o grosso da operação é brasileira, vocês têm um perfil intrinsecamente global. O que vocês enxergam de particularidades no nosso mercado que dificultam, por exemplo, novos negócios de se expandirem globalmente? Bom, como brasileiro, eu acabei vivendo 10 anos da minha vida lá fora e o ambiente empresarial de empreender, a capacidade de empreender no Brasil, não é para amador, né? É uma história que a gente já ouve há algum tempo, né? Essa frase, né? Acho que a maior dificuldade num ambiente regulado, que é o ambiente que a gente opera, é o tempo para você se tornar regulado no Brasil. Né? Ou seja, quer seja via uma aquisição, quer seja via uma joint venture, quer seja uma licença Greenfield, 2 anos para 3 anos para você conseguir a sua licença. Se você pensar em 2, 3 anos, o mundo muda. Né? Você tem uma pandemia, 2, 3 anos você pode ter uma pandemia, você pode ter uma guerra. E uma licença, um plano de negócio que você monta para um período, em 3 anos ele pode ser completamente obsoleto. Então, a maior dificuldade que a gente tem no ambiente regulatório, quando eu vejo empresas internacionais querendo entrar no Brasil, há uma dificuldade, uma barreira de entrada muito grande para o mercado regulado. Tá? Em cima do mercado regulado, tirando ele, o regulatório, aí você entra por questões que a gente já conhece. Tributária. A tributação no Brasil é muito complexa, são inúmeros tributos. E a questão trabalhista. Também não há uma relação, acho que até modernizou bastante nos últimos anos, mas há uma dificuldade muito grande com leis antigas, né, que precisam ser atualizadas, assim como o marco, né, regulatório do câmbio. A mudança ocorreu agora recentemente, avançou um grande passo, mas ainda tem um caminho a percorrer. Então a dificuldade é tributária, a dificuldade é a regulatória, de licença regulatória, e a natural, a relação entre o empregador e o empregado também é bastante dificultada. São as bases que acho que funcionam não só para o mercado financeiro, mas são uma dificuldade meio que de Brasil, vamos dizer assim. O nosso negócio, ele está inserido num mundo que a gente é uma empresa global. Por ser global, a gente fala dentro de casa que a gente gosta de volatilidade. Então, se tá bom o Brasil, legal, vem dinheiro para o Brasil. Se tá ruim o Brasil, sai dinheiro do Brasil. O que não pode ficar parado. Não pode ficar parado. Então, e como o Brasil é um grande exportador, participante do mercado global, em todos os seus sentidos, né? Ou seja, você vê o agronegócio no mercado brasileiro responsável por 30% do PIB, e o agronegócio, as grandes commodities, são frutos de produção local que exportam, né? Então, para nós, volatilidade é um nome extremamente, como se diz, para todo mundo, traz uma certa insegurança, mas para nós é a alma do nosso negócio. Quanto mais volatilidade, melhor. Agora, já que você falou que mais volatilidade melhor, você também comentou de exportadores de soja e assim por diante. Então, deixa eu fazer uma pergunta calibrada para o seu negócio. A gente falou sobre a dificuldade do ambiente empreendedor brasileiro, mas e para quem quer exportar propriamente? Comércio exterior, seja importação ou exportação. Qual a dificuldade para esse hub específico de empreendedores? Por incrível que pareça, você tem o brasileiro, ele é um grande produtor de exportação, mas se você pegar as empresas que sentam como trading, fazendo a intermediação entre o produto brasileiro e o exterior, são raras as empresas que são brasileiras. Se você quase
inacreditável que o Brasil agronegócio, né, que é extremamente inserido num contexto internacional, são poucas as trades que têm denominação brasileira entregando o produto, ou seja, fazendo o processo até o destino. A maior parte do processo é feito por empresas americanas e estrangeiras comprando no Brasil no FOB, né, o que é no porto, e do porto elas fazem o processo marítimo e o destino. São alguns nomes no Brasil de grandes grupos que pegam um produto e entregam na China, pegam um produto e entregam na Europa, pegam um produto e entregam na Ásia. Então, acho que a maior dificuldade é língua e é também o brasileiro correndo risco não Brasil. Já é gigante o risco dentro do Brasil. Agora eu vou vender para um outro país e correr risco de crédito, risco logístico e toda a complexidade de língua e documentação e transacional e risco. Mas eu acho que esse é um passo importante para as empresas brasileiras. As empresas brasileiras precisam ir até o consumidor final, no meu ver, eliminando aí a venda por intermediário. Toda vez que você acrescenta no câmbio ou numa transação de Comex, intermediários, você encarece a transação. Um pega 10%, outro 20%, outro 30%, e a relação entre a origem da transação e o consumidor final fica extremamente cara. Gustavo Silva perguntou o que o Brasa faz para tornar esses custos mais baixos, né? Tem uma questão da desintermediação que você está comentando. Isso. E tem a parte do processo tecnológico, mas pode dar uma pinceladinha? Eu vou dar uma pincelada rapidinho. São 4 grandes fatores, tá? O primeiro fator que é importante é a licença. Nós somos um banco regulado no Brasil e temos uma entidade regulada na Inglaterra. Nós somos participantes direto do mercado financeiro nessas 2 jurisdições. Isso nos dá liquidação direta das moedas, tanto no real, quanto no sistema SEPA para o euro e no Faster Payment, que é na Inglaterra, para o GBP, para a Libra. Tá? O dólar a gente usa outras entidades, mas quando você está na Inglaterra, operar o dólar na Inglaterra é muito melhor do que você operar, às vezes, o real direto com o dólar, você opera o dólar versus euro na Inglaterra, você tem uma facilidade muito grande, desintermediação. Isso é número 1. Se você comparar os nossos competidores, a maior parte deles não tem desintermediado a ponta exterior. Usam um outro intermediário. Segundo, tecnologia. A gente é nativo em APIs e sistemas proprietários. Todos os meus sistemas de bookagem, de precificação, de liquidação são sistemas proprietários. Terceiro ponto, a gente é um grande market maker no mercado interbancário brasileiro. Então a gente participa com os grandes bancos. Isso traz, onde tem o menor spread entre um comprador e vendedor no mercado interbancário. Então essa eficiência que a gente gera para o mercado interbancário, participando dele, a gente passa ele para os nossos clientes finais. E o último é pessoas e um time extremamente capacitado que vive transações cross-borders e FX há décadas. Esse é o nosso negócio. A gente não nasceu hoje porque o mercado cross-border tá bacana, tá promissor. A gente nasceu nesse mercado há 20 anos. Então, isso nos faz experts. Então, a gente conhece absolutamente tudo sobre esse mercado. Então, acho que são os 4 pilares: tecnologia, licença, interbancário e pessoas. Perfeito. Olha, o Anderson comentou aqui que só ganha likes mandar aquele tradicional abraço para Macapá. Então, pessoal de Macapá, forte abraço, né? E Anderson, nos ajude a passar o programa aqui com mais de 300 likes, por favor. Agora, faça a sua parte. Pessoal, dedo aí no like. Heber, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por aceitar o nosso convite e, sobretudo, por compartilhar um pouco desse conhecimento com os nossos telespectadores. Prazer todo meu, fico aqui, né, o meu contato contigo, né, Felipe, no próprio site aí, no LinkedIn tá todo o meu contato aí, o que vocês precisarem. Eu sou apaixonado por isso, poder contribuir para um brasileiro para que ele possa ter cada vez mais acesso ao mundo de maneira competitiva. Qual o link do Brasa para quem quiser procurar saber mais? Brasa.com.br ou brasabank.com.br, qualquer um dos sites eles conseguem acessar e encontrar os nossos contatos ali. Maravilha, pessoal.
Muito obrigado pela sua audiência. Nós ficamos por aqui com você com o Dinheiro de hoje, nesse bate-papo maravilhoso com o Weber aqui sobre transações e negócios internacionais. Fique agora com o Top News para o fechamento de mercado e a participação da Débora Oliveira e eu, Gabriel Monteiro. Até amanhã com mais Você com Dinheiro.